Olá, amigos. Fico contente que vocês tenham acesso a mais esse vídeo do Reavaliando. Vamos dar continuidade aos projetos aqui do John Carpenter. Vamos comentar sobre o famoso A Bruma Assassina. Essa aqui, meus amigos, é uma versão da Universal, um DVD da Universal, totalmente fora de catálogo. Ele já foi relançado pela Paragon, este DVD. Se eu não me engano, ele vai ser relançado agora pela Brook Filmes. Ele existe em Blu-ray, mas eu nunca tive o acesso a esse Blu-ray de A Bruma Assassina. Eu sei que as edições especiais americanas ou europeias têm bastante extras. Esse aqui não há nenhum extra, não tem trailer, não tem nada. Mal tem a dublagem da época. Ele foi um filme que lançou em VHS pela extinta Globo Video, hoje item de colecionador. A Bruma Assassina era bem exibido no SBT. O SBT exibia de dia. Hoje você não vê a Bruma Assassina de dia, porque são as eternas novelas mexicanas. Nada contra. Quem gosta, eu respeito, mas só dá isso no SBT atualmente. Enfim. E também não iria passar por causa da censura. A censura não permite um filme desse porte de dia. A gente também tem que ter esse pensamento. Mas enfim, a Bruma Assassina, ele tem todo aquele climão dos quadrinhos da EC. Os quadrinhos da EC tinha aquele negócio de piratas que morreram há muitos anos atrás, fantasmas que tentavam invadir os navios. Ah, sim, também tem um climão do Além da Imaginação. Além da Imaginação lembravam bastante esses quadrinhos que eu estou citando aqui sobre fantasmas que voltavam em alto mar, tinha algum parente que fez algo errado no passado. É como se fosse também um episódio do Além da Imaginação. E o A Bruma Assassina, ele é baseado num filme antigo de ficção científica chamado The Crawling Eye, sobre monstros que têm apenas um olho, que invadem uma cidade inglesa. Esse The Crawling Eye, para os mais curiosos, ele é citado no Pequenos Guerreiros do Joe Dante, aquele dos bonecos, que é um filme muito bacana do Joe Dante, e também é totalmente citado ou copiado num antigo episódio do Freakazoid chamado... Eu não lembro o título que ganhou aqui no Brasil, desculpa, mas eles citam totalmente o The Crawling Eye no Freakazoid. Eu não sei nem como é que eles não receberam um processo, acho que aquilo lá é uma homenagem, vamos encarar que aquilo seja uma homenagem. Mas o The Crawling Eye, ele não é conhecido aqui no Brasil, ele é bem conhecido nos Estados Unidos ou na Europa. Tem edições especiais em DVDs, em Blu-rays, mas aqui é um filme totalmente perdido que dificilmente será exibido nas nossas mídias tradicionais. Mas voltando aqui à Bruma Assassina. Aí onde que eu falo que o John Carpenter, ele é o mestre do clima, ele sabe dirigir bons atores, como o Al Brock, que fez o Creepshow, Lincoln do Spielberg, Todos os Homens do Presidente do Alan Pakula, como ele está bem como o Padre Maloney. O Padre Maloney, ele descobre que seus parentes, ou seu antepassado, ele fez algo ruim no passado, ele descobre aquele diário. Ele vê que Antonio Bay é uma cidade amaldiçoada, que ela prosperou bastante, mas não tem uma relação duvidosa com o passado. Você percebe que os antigos habitantes aprontaram no passado, vamos dizer assim. A Jamie Lee Curtis está lindíssima aqui, até mais bonita que no Halloween, que no Halloween ela tinha um corte de cabelo, nossa senhora, pavoroso, mas enfim. Como ela está bem como aquela caroneira. O Tom Atkins, que era um cara que filmava muito com o Carpenter, ele está no primeiro Máquina Mortífera do Donner. Como ele está bem com aquele cara que começa a se envolver com a Jamie Lee Curtis. E a Antonio Bay, ela é meio que uma citação também à Bodega Bay, lá dos Pássaros, do Hitchcock. E também a gente vê como o Carter ele tenta homenagear o próprio Hitchcock, pois tem a Janet Leigh, que é a mãe da Jamie Lee Curtis. Ela está aqui como aquela assessora de imprensa, não sei se ela é prefeita lá da cidade. Como ela está bem aqui nessa versão do Carter. E mostra como as pessoas vão ficando presas naquela cidadezinha, como os fantasmas atacam naquele momento que você menos espera. Aliás, o Carter faz uma coisa que muitos diretores não sabem trabalhar hoje em dia, aquele poder da sugestão. Em momento algum, o Carter mostra o rosto dos fantasmas, o corpo sempre é visto de longe, você vê os olhos, aqueles olhos vermelhos, aquela coisa macabra. Como o Carter sabe trabalhar isso? Aquela música tocada com maestria nos momentos certos,
E há uma ponta de John Carter no começo. Prestem atenção, pois vocês vão ver uma ponta bastante bacana do John Carter. E é o filme que já meio que antecede aquele clima de fim de mundo que o Carter vai colocar no Fuga de Nova York, que é um filme apocalíptico. O Enigma do Outro Mundo, que já fala praticamente do fim do mundo também. O Príncipe das Sombras, que também já antecede bastante o negócio do fim do mundo. O Carter gosta de jogar essas coisas nos filmes dele. E são vários atores, mas ele dá uma característica pra caramba. A Adrienne Barbeau, que era a antiga esposa dele, como aquela radialista com a voz muito sexy, eles sempre tentam jogar uma mulher muito sexy no rádio, mas a Adrienne Barbeau era uma atriz bonita, realmente. Ela era uma mulher muito bonita. Mas enfim, como é bacana esse clima aqui que o Carpenter joga. Não há sangue. Alguns fãs reclamam desse filme, pois ele não vai para o gore, ele não é um filme violento. Quer dizer, ele é violento sim, mas o Carpenter nunca mostra o sangue gratuito, tripas voando, cabeças sendo decepadas. Você fica apenas no poder da sugestão. Aquela cena quando os fantasmas invadem aquele primeiro navio, que eles matam aquela tripulação, você vê a faca perfurando as pessoas, mas não vê o sangue. Você vê como é um diretor criativo aqui, o John Carpenter. E é um filme que foi rodado na Embase, a antiga produtora, que fez Grito de Horror, do Joe Dante, A Primeira Noite de um Homem, lá do Dustin Hoffman, Papai Noel contra os Marcianos, um filme tosquíssimo. Eu gosto, mas é mega tosco. E é uma firma que ainda não foi descoberta, assim, redescoberta. E antes do Carter ir para os grandes estúdios, pois o primeiro filme do John Carter para um grande estúdio é O Enigma do Outro Mundo, que não foi bem de bilheteria na época, mas enfim. Como é bacana que o Enigma do... A Bruma Assassina, perdão, porque eu me empolguei. Como é bacana que a Bruma Assassina. E poderia muito bem estar do lado a lado, acredito que dos Pássaros, do Psicose, de um Corpo que Cai, eu acredito que não é um exagero. Poderia estar naquele livro O Mil e Um Filmes que Você Deve Ver Antes de Morrer. Também deveria ser citado esse filme aqui. E mostra novamente como o Carpenter sabe trabalhar com pouco orçamento. Ele novamente dá chance para os atores que ele sempre trabalha. Aquela amiga da Jamie Lee Curtis que trabalha no Halloween com ela, uma morena lá, muito bonita, que também está no Assalto da STCDP, eu sempre esqueço o nome dela, mas é uma grande atriz e muito bonita. Mas como é bacana aqui, aquele lance do nevoeiro chegando na cidade, talvez tenha influenciado o Stephen King, porque o Stephen King já leu diversos e diversos filmes sobre temas de nevoeiro, tal. Tem um escritor que o King gosta bastante chamado James Herbert, se eu não me engano. Não, John Herbert, não é James, é John Herbert. Ele acredito que é um escritor que nunca foi publicado no Brasil, pelo menos que eu saiba. E talvez tenha influenciado o famoso nevoeiro do Stephen King, que aqui saiu no livro Tripulações de Esqueletos, porque ele é um conto curto, ele não é uma história longa, aquele O Nevoeiro do Stephen King. Talvez daqui o King tenha pego essa referência do John Carpenter. Mas enfim, como eu havia dito, tentem comprar este filme. Você que está começando, é possível sim trabalhar com um orçamento pequeno, apesar de ser no Brasil. Eu acredito que não temos ainda os orçamentos americanos, mas há sim a possibilidade de fazer filmes como esse no futuro. Se você tiver esse pensamento, sim, é possível. Não pode dar atenção para aqueles caras que só querem fazer aquele mesmo tipo de filme a vida inteira. Não dê atenção para esses caras, na minha opinião, eles pararam no tempo. Mas enfim, esse filme aqui do John Carter é o filme que você deve ver. É aquele tipo de filme que você deve ver com a namorada, que a namorada acredita que vai dar grandes saltos, grandes pulos neste filme. E mesmo sendo um filme já com seus 37 anos, por aí, se eu não me engano, ele ainda assusta bastante. Ele não datou, ele ainda tem aquele climão. Como é bacana ver que este filme ainda ele está bonito visualmente. Acredito por eles ter uma fotografia que se passa numa cidade litorânea, todo aquele clima de nevoeiro, que é uma cidade litorânea, já vai ter esse clima um pouco pesado, um clima um pouco de chuva. Isso o Carter sabe tratar muito bem. E percebam no começo aquele negócio das lojas, as lojas já vão começando a faltar luz, as máquinas vão enlouquecendo. Percebam que o Carter já está anunciando que vai ter uma tragédia naquela cidade.
E aquela luta final, que eu tentarei não entregar o spoiler final. Aquela luta do bem contra o mal numa igreja. Como o Carter, ele sabe nos deixar intrigados ali. Será que o bem vai vencer? Será que o mal triunfa? Para você ver, os fantasmas eles invadem aquela igreja, eles não estão nem aí, eles não respeitam as coisas sagradas assim. Como é legal esse contraste que o Carter joga entre o bem e o mal. Talvez falte essa ousadia nos filmes hollywoodianos atuais. Eles não querem quebrar esse tabu, romperem a barreira. Falta muito isso nos filmes atuais de Hollywood. Mas enfim, e os fantasmas vão atrás daquele menininho, que é o filho da Adrienne Barbeau. Como eu falei, o Carter não mostra a imagem desses fantasmas, você só vê apenas as sombras, aquela coisa escura, pesadona, aquela maquiagem. Você sabe que é maquiagem, ao mesmo tempo você não sabe. A silhueta deles totalmente negra, como se eles fossem o mal realmente encarnado. Eles não falam, em algum momento você vê os personagens falando. Como eu citei, tem aquele climão do além da imaginação. Como isso é bacana, como isso é bacana no Carter. É um episódio, A Bruma Assassina pode ser classificado como um episódio do além da imaginação. Se o Rod Serling estivesse vivo, acredito que ele gostaria bastante de A Bruma Assassina. É muito bacana isso, até a música ainda é do próprio John Carter, como ela é tocada nos momentos certos. Hoje em dia é uma música em excesso. O filme, você vai vendo o filme, é música em todos os momentos e não pode ser assim. Você tem que ter o momento certo de colocar a trilha sonora. E a Jamie Lee Curtis está linda, a Adrienne Barbeau, são atrizes que estão lindas e não ficam feias nesse filme de terror, porque elas se descabelam, elas correm dos fantasmas, elas poderiam ficar horrorosas, mas elas não ficam. Para você ver como o Carter, ele é um cara que ele pensa no público, eu acho isso incrível nele. E é um filme que, na minha opinião, tinha que estar do lado do Psicose, do Alguém Me Vigiou, dos Pássaros, do lado dos filmes do Dario Argento. Ele é um filme que tem que ser realmente redescoberto. Tentem passar para os seus amigos. É um senhor filme. Pena que eu não tenho um extra aqui nesse DVD. Adoraria comentar os extras deste filme. Vamos ver se essa versão agora da Brook Filmes, ou é Vini Filmes, não sei ao certo, ela vem com extras decentes. Por favor, passe esse vídeo aqui para seus amigos. O Reavaliando é um novo programa. Estamos chegando em outros temas. Tudo aos poucos. Compartilhem, deem aquele joinha. É muito interessante que vocês compartilhem este programa. Muito obrigado e até o próximo Reavaliando, amigos e amigas.